Gostaria de, nesse momento, que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. De 1 a 12. 53, de 1 a 12. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza. Isso é Isaías falando a respeito de Cristo, profetizando 750 anos antes de Cristo vir à terra. Ele não tinha qualquer beleza, ele não era um homem bonito, belo, como alguns imaginam, ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondiam o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, o que trouxe paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviávamos, e cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, e ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. A profecia falando da doação do homem muito rico que emprestou sua sepultura, seu jazigo, para que Jesus Cristo fosse sepultado, José de Arimateia. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus irmãos, esse é um texto fortíssimo, um dos mais extraordinários sobre
a obra do Senhor Jesus Cristo e sobre o martírio do Senhor Jesus Cristo e sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que tomou forma humana e habitou entre nós. Isaías capítulo 53, versículo 1 a 12, esse texto, o original foi achado, o original está no Museu de Jerusalém e a cópia está no Museu Britânico, é um dos mais visitados do mundo. Pois foi encontrado nas montanhas do Qumran, em Massada, o original do profeta Isaías. Antes da mensagem dessa noite, os irmãos vão ter um privilégio raro nessa noite. Eu espero, ainda não é o projetor que eu preciso, o pastor precisa de um aparelhamento, já falei à diretoria aqui, e um desses aparelhamentos para tornar a igreja de uma visibilidade maior, algumas coisas que precisamos aqui ter, e vamos ter para a glória do Senhor em breve. Os projetores que precisamos, eu estou me referindo também. Os irmãos vão ver um vídeo que não viu, é muito forte, uma denúncia gravíssima, e eu gostaria que os irmãos vissem esse vídeo com muito carinho, para entender o que está acontecendo no mundo, inclusive no Brasil. Há uma nova ordem sendo montada pelo inferno na sociedade humana, no Ocidente e no Oriente. Eu gostaria que vocês ouvissem o pronunciamento desse, que é sem dúvida um conhecido de vocês, e quando ele aparecer ali e fizer o pronunciamento, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Ele não é um evangélico, ele também não é do cenário da igreja espiritual, enfim, mas a denúncia veio pela sua boca, uma coragem muito grande de fazer o que ele vai fazer e o que ele vai dizer e o que ele disse ao seu país e a tomada de decisão que ele tomou. Дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с Днем Победы, с торжеством, в котором слились воедино радость, память и скорбь. 9 мая – это и государственный, и очень личный, семейный праздник. Он стал символом священного родства России и ее народа. И в такой сплоченности, в преданности Родине наша сила, уверенность и достоинство. Нас объединяют глубокие, пронзительные чувства к нашим отцам, дедам, прадедам. Сегодня мы сердечно благодарим тех, кто в строю, кто рядом. И не скрываем при этом своей гордости и слез. Мы склоняем голову перед светлой памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан и друзей. Всех, кто не вернулся с войны. Всех, кого уже нет с нами. Объявляю минуту молчания. В этом году исполняется 75 лет с начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941-го нацисты вероломно напали на Советский Союз. В один миг изменилась жизнь огромной страны.
И на этом трагическом переломе был только один, но высший выбор. Главным для всего народа стало спасение Отечества. Началась героическая и жертвенная дорога к победе. Нужно было без промедления решать множество сложнейших задач. Одна из них – эвакуация миллионов мирных граждан, промышленности на восток. И все это в тяжелейших условиях наступления врага, в пекле войны. Сейчас трудно даже осознать, какими запредельными усилиями было вывезено и восстановлено более 1500 заводов. Уже через несколько месяцев они начали бесперебойно поставлять на фронт танки, самолеты, боеприпасы, военную технику. Это величайшая, беспримерная трудовая победа позволила нашей армии обратить врага вспять. Сокрушить агрессора, который поставил себе на службу экономический потенциал почти всей Европы. В подвигах фронтовиков и тружеников тыла проявилась истинная жизненная сила нашего народа, его единство, победный дух и любовь к родной земле. Наши отцы и деды одолели мощного, беспощадного врага, перед которым спасовали, отступили многие страны. Именно советский народ принес свободу другим народам. Именно от нашего солдата нацисты и их пособники получили полное возмездие. За миллионы жертв, за все изуверства и бесчинства на нашей земле. Война длилась без малого 4 года и стала целой эпохой для нашей страны. Эпохой мужества и отваги, тяжелейших испытаний и трагических потерь, светлых надежд и беспредельной веры в победу. Великая Отечественная навсегда останется выдающимся, священным подвигом нашего народа, призывом жить по совести, держать высоту правды и справедливости, передавать эти ценности от поколения к поколению. Уважаемые товарищи, уроки истории говорят о том, что мир на планете не утверждается сам по себе, что нужно быть бдительными, что недопустимы двойные стандарты, близорукое потакание тем, кто вынашивает новые преступные замыслы. Сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием. Терроризм стал глобальной угрозой. Мы обязаны победить это зло. И Россия открыта для объединения усилий с другими государствами. Готова работать над созданием современной, внеблоковой системы международной безопасности. Наши солдаты и командиры доказали, что они достойные преемники героев Великой Отечественной и с честью защищают интересы Родины. Уверен, что сегодня ветераны гордятся своими внуками и правнуками. Они их не подводят и всегда будут держать равнение на великую победу, на подвиг доблестного поколения победителей. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Isso, vocês estão vendo aqui? Isso era para ser difundido pela Rede Globo de televisão. Por que não faz? E a rede bestial chamada Rede Globo, que bestializa você, sodomiza você e torna você, idiotiza você, porque toda a mídia está comprometida com ideologia de gênero. Você viu a denúncia? Essa denúncia é gravíssima. Depois dessa proclamação, Donald Trump e Putin
estão de mão dadas. Ou há um recuo por parte da Europa e do mundo quanto à homossexualização do universo. E a declaração de Putin para mim foi surpreendente. Ó Deus ou a morte. E convidou a nação. Uma nação que já foi marxista. E também um golpe muito forte, principalmente até dentro da igreja evangélica, de os simpáticos à esquerda, ou os esquerdopatas, entre aspas, chamados de cristãos. Absurdo. Gostaria nessa noite dizer aos irmãos que uma ordem que ele denunciou, chamado Illuminatis, está em processo no mundo. E uma delas é para reduzir a população mundial através de conceitos diabólicos. Chegou a hora de nós orarmos e pode ter certeza, nós estamos, meus irmãos, nos aproximando do fim. Jesus em breve vem. Nós vamos em breve entrar na grande tribulação. Prepare-se. Quem é do Senhor vai ser do Senhor, mas quem não é do Senhor vai ser peneirado na peneira da tribulação, porque a palavra tribulação, a palavra tribulos, daí a palavra tribulação, é uma peneira que se usava no passado para peneirar o trigo da palha, para separar, na verdade, o que é essencial do acidental e do que não presta, do que não serve. Portanto, a peneira do Senhor, a tribulação, vai dizer quem é quem está aqui, inclusive, só para, não é um momento assim de refrigério, mas quando chega ali fora não tem compromisso nenhum com Deus. Que Deus possa abrir seus olhos através dessa denúncia. Eu estou lendo para vocês, fala da obra de Cristo. Se Jesus Cristo pregasse o evangelho que muitos pregam hoje, pode ter certeza que ele não iria para a cruz. Ele não iria para a cruz. Se Jesus Cristo pregasse a mensagem do politicamente correto, ele também não teria concluído de maneira aprovada e aprovado que foi por Deus. Mas ele veio ao mundo não para agradar aos homens. Foi planejado inclusive para não agradar de maneira nenhuma. O texto começa dizendo: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Quando a gente quer agradar, a gente logo toma as providências no sentido de ter uma boa imagem. Jesus Cristo esteticamente não tinha uma boa imagem. Ele era para ser o homem, poderia ter sido o homem mais belo do mundo. Mas Deus, na sua soberania, antes que ele viesse, tomou uma decisão. A decisão de fazê-lo encarnar o seu filho, ou fazer ele tomar forma humana sem beleza e sem formosura. E a Bíblia diz: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Para quê? Para que o desejássemos verdadeiramente, para que nós não ficássemos impactados com estética, para que não ficássemos impactados pelo estereótipo, pela imagem. A Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem, porque o homem só vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o coração, Deus vê o interior. E a Bíblia diz que o Senhor, lá na sua providência, antes que Jesus Cristo tomasse forma humana,
assim decidiu, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos verdadeiramente. A cruz de Cristo, a vida de Cristo, é a mais eloquente expressão do amor de Deus por você. Deus ama você. Ele não escreveu essa verdade em letras de fogo nas nuvens. Ele não reservou isso numa nuvem, mas Ele fez descer dos altos céus, acima de todas as nuvens, e fazer Ele habitar conosco. Jesus Cristo é chamado Deus conosco. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E a Bíblia diz: olhando para ele, não víamos beleza, e não fizemos dele caso algum, não demos a importância devida a ele. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele fez o mundo, mas o mundo o rejeitou. Ele terminou a sua vida numa cruz. A cruz de Cristo, queridos irmãos, meu caro visitante, não foi um acidente, mas um plano de Deus, um apontamento de Deus desde a eternidade. Cristo veio, essa é a verdade, veio para morrer. Cristo não veio para viver entre nós para sempre. Ele chegou para morrer. Ele foi morto, segundo a Bíblia, desde a fundação do mundo. Ou seja, foi plano de Deus que ele tivesse inclusive uma vida brevíssima. Muitos choram quando alguém morre aos 40, 45. Quero dizer algo: Jesus completou a sua obra aos 33 anos. Uma coisa que me senti lisonjeado, porque nós ficamos num hotel em Ilhéus, com o nome nosso e da nossa função. E quando eu cheguei ali, recebi um crachá, e cada um, aquela ordem, com aquele aparato militar todo, disse: Reverendo Jorge Bezerra, escolhemos o quarto 33 para o senhor. Eu disse: mas por quê? Porque foi com 33 anos que Jesus Cristo morreu, e nós demos a honra do quarto 33 para o senhor. Eu me senti honrado. Eu ia olhar o quarto como se fosse um número qualquer, mas eles escolheram assim. O mundo sabe disso, o alto comando sabe disso. Jesus foi ceifado jovem, muito jovem, foi morto, nasceu para ser o nosso substituto, nosso representante e fiador. A cruz sempre esteve incrustada no coração de Deus, sempre esteve diante dos olhos de Cristo. Desde que o primeiro Adão falhou, o plano de Deus já estava pronto a fim de resgatar o homem, pois esse havia caído. O amor de Deus por você é eterno. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Ele não desiste de você. A cruz de Cristo foi o seu gesto mais profundo de sacrifício. Ele deixou a glória, o trono esvaziou-se, tornou-se homem, certo, foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz, sendo Deus, se fez homem, sendo Senhor, se fez servo, sendo santo, se fez pecador, sendo bendito, se fez maldição, e sendo o autor da vida, deu a sua vida. E a pergunta é: quem levou Jesus à cruz? A morte de Cristo não foi determinada por fatores circunstanciais. Cristo não foi morto
porque os sacerdotes o prenderam, porque o sinédrio o sentenciou, porque Pilatos o entregou, ou porque os judeus o acusaram, ou porque Judas o traiu. Todos esses fatores aconteceram, ou porque Pedro o negou, ou porque os soldados o pregaram na cruz. Aí você pergunta, então quem levou Jesus à cruz então? Eu quero que você saia daqui, quando se não tem uma cosmovisão bíblica, fica se jogando culpa para os judeus, para Pilatos, para Judas, para Pedro, mas quem levou Jesus Cristo para a cruz foi você, fui eu, fomos nós. É isso que Isaías diz: foram os nossos pecados, a culpa que estava em nós. Isso é profundo, diz Isaías, foi lançada sobre ele. Olha o que diz o versículo 5: ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. No versículo 8: por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Levou sobre si o pecado de milhares, versículo 12 do texto que eu li. E no versículo 4, Isaías diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas tristezas, ele levou sobre si. O que matou Jesus não foram os açoites, nem os soldados, nem o suplício da cruz, fomos nós, os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. A morte de Cristo distingue-se de uma morte comum, de alguém que foi assaltado ali, ou uma morte acidental, ou uma morte pelas circunstâncias das manifestações da natureza, como terremoto, ou uma morte por enfermidade. Não! A morte de Cristo é singular também. Não foi um acidente, não foi o suplício da cruz. Ele morreu, ele foi moído, segundo Isaías, pelos nossos pecados, pelos meus pecados. Enquanto você não tiver uma visão correta da cruz, será difícil você se arrepender. Muito difícil. Você precisa se debruçar sobre a cruz. É preciso você olhar para a cruz de uma maneira muito nítida, muito real. Na cruz ele sorveu o cálice da ira de Deus. O castigo que estava reservado para mim, a Bíblia diz que Deus lançou em seu filho. A espada da lei caiu sobre ele, pois ele era o nosso substituto. Ele foi moído pelos meus pecados. Foi o Pai que levou a cruz. O Senhor fez cair sobre ele, versículo 6, a iniquidade de todos nós. Agora no versículo 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Agradou ao Pai moê-lo, fazendo-o enfermar. Eu fui versículo por versículo. Fazendo ele adoecer. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus não foi à cruz porque a multidão sanguessedenta gritou, porque só uma multidão com sede de sangue pode gritar dessa maneira: crucifica-o, crucifica-o. A multidão gritou isso. Ele não foi à cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja. Judas o traiu por ganância. Pilatos o sentenciou por covardia. E os soldados o pregaram na cruz por crueldade. Ele foi, na verdade, para a cruz
Porque a Bíblia diz: Ele deu de si mesmo. Ele se entregou para isso, como ovelha muda. Ninguém toma minha vida se eu não a der de mim mesmo. Se Jesus Cristo quisesse intervir naquele momento para impedir a cruz, não teria poder no mundo, nenhum poder bélico. Milhões de soldados não teriam condições nenhuma de prendê-lo. Mas a Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo. Naquele momento, ele foi voluntariamente. Versículo 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E que tipo de sofrimento Jesus suportou? Meus irmãos, seu sofrimento foi repulsivo. A Bíblia diz que ao ver os homens, quando viu Jesus todo flagelado e as carnes do Senhor que foram arrancadas de suas costas através daquele chicote com pontas pontiagudas, meus irmãos, a Bíblia diz que os homens esconderam o rosto. Versículo 3: seu sofrimento foi repulsivo. Seu sofrimento não produziu compaixão nos outros. A Bíblia diz no versículo também que dele não fizemos caso. Ele teve uma experiência íntima e longa com o sofrimento. Homens de dores e que sabe o que é padecer, diz o texto. No versículo 3, o mais rejeitado entre os homens. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos de sua época, porque lhe chamaram de fanático, mentiroso, blasfemo, pecador, beberrão, e chamaram Jesus Cristo até de endemoniado. Enquanto eu lia essa mensagem ontem à noite, a altas horas da noite, no meu quarto, eu disse: Senhor, eu preciso me incomodar muito pouco do que vierem a me chamar. Chamaram o Senhor de endemoniado, sem ser. Chamaram ele de beberrão. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu, empolgada com seus milagres, agora com uma turba, meus irmãos, sangue sedenta, grita diante dele, e ele ouve aquela multidão dizer: crucifica-o, crucifica. Imagine, se coloque no lugar de Jesus, uma multidão dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Caia sobre nós. Ainda tem mais, além de dizer crucifica-o, a multidão estava tão cega, a estupidez não só cegou, como também a estupidez chegou ao seu limite máximo ao dizer: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue deste homem. Pagaram alto, estão pagando até hoje. Foram espalhados no mundo. Caia sobre nós, meus irmãos, o seu sangue. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes o Grande quis matá-lo quando infante, quando era criança. Pilatos covardemente o entregou para ser crucificado. Herodes Antipas o escarneceu. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio forjou testemunhas falsas para acusá-lo. Acusaram de blasfemo porque os discípulos diziam que ele era o Filho de Deus. Cuspiram no seu rosto. Ele foi rejeitado pelos seus apóstolos. Pedro negou. Tomé duvidou dele.
Judas o traiu. Ele foi rejeitado pelo próprio Pai. Quando Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades, naquele momento ele se fez pecado por nós, e nesse momento ele aí paga o alto preço que os irmãos vão agora sair daqui sabendo. Sabe qual foi o momento mais atroz na cruz? Não foi quando ele foi crucificado e chicoteado 39 vezes repetidamente, flagelando e levando aquele momento de grande suplício. Não foi nesse momento. Não foi no momento em que o soldado traspassou o seu coração com uma lança. Não, ali ele já estava morto. O momento mais atroz foi quando ele percebeu aquilo que eu quis nesse momento, no momento da intercessão aqui, fazer você crer. Não existe coisa pior do que você saber que Deus virou as costas para você. Olha para mim, você está perdido. Cuidado, que Deus voltou as costas para o seu próprio filho. Olha o que diz o texto: aquele a quem nem o seu próprio filho poupou. Você percebe que Jesus Cristo não grita quando os pregos entram. Jesus Cristo não grita quando sofre o flagelo. Mas quando ele percebe que está só e que o Pai havia virado as costas para ele, meus irmãos, ele dá um grito. O grito é: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Hoje você saiba que não existe coisa pior do que sofrer o desamparo de Deus. Como eu preciso do amparo de Deus, como você precisa da proteção de Deus, como eu e você precisamos do amor de Deus, da mão de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus, do afago de Deus, dos livramentos de Deus. E é por isso que Deus chama Natã e diz: diga meu servo que eu sou com ele, Deus está contigo. Naquele momento, quero que vocês saibam, nunca esqueçam, a Bíblia diz que Deus virou as costas. Deus meu, por que me desamparaste? Foi naquele momento em que o negrume toma conta do Calvário. Ele se sente só pela primeira vez na eternidade, porque ele sempre estava com Deus. Um mistério acontece aí, mas porque ele se humilhou até a morte. Presta atenção: e foi obediente até a morte. O quê? Morte. Deus fez ele pagar até o último. E aí de repente chegou a hora de exaltar. Aí Deus decidiu exaltá-lo. A Bíblia diz que quando ele finalizou o seu trabalho, diz Isaías, Deus se agradou do seu trabalho. Coisa extraordinária. Olha esse texto, perceba bem esse texto. A Bíblia diz que quando Deus viu a obra de Cristo consumada na cruz, eu fiquei perplexo. Eu já tinha lido esse texto várias vezes, mas quando o li, me preparando para esse instante, meus irmãos, nesta noite, o texto do profeta Isaías, no capítulo 53, diz assim, meus irmãos: foi contudo vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer,
e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão, e depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará o quê? Satisfeito. Pelo seu conhecimento, justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. A Bíblia diz: Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o quê? Um nome que está acima de todo nome. A obra de Cristo foi aprovada no momento em que Cristo, Jesus Cristo, segundo o texto de Isaías capítulo 53, cumpriu até o último segundo o plano de Deus. Querida igreja do Senhor, meus amados irmãos, a Bíblia diz que não havia não só beleza nele, mas na verdade não havia beleza inclusive na sua obra do ponto de vista estético. Não havia beleza dele, ele não tinha nem aparência nem formosura, mas acontece que a nossa feiura moral, a nossa feiura espiritual foi jogada sobre ele. E ele, que não era belo, mas sim intimamente o mais perfeito, e a Bíblia diz que justificou a todos nós. Ele foi feito pecado, ele foi feito maldição, ele ficou ensanguentado, o seu corpo tornou-se cheio de hematomas e chagas. Toda a nossa tragédia foi lançada sobre ele. Ele ficou aflito, ferido, oprimido, traspassado, moído. Jesus, meus irmãos, erguido no leito vertical da morte, suas mãos foram rasgadas, seus pés pregados no lenho. Foram 6 horas de vergonha e horror, ali suspenso entre a terra e o céu. Sofreu sede, dor, vergonha, humilhação, abandono. E ali a Bíblia diz que ele desceu ao inferno para nos libertar do cativeiro do pecado. Ali ele não só venceu o pecado, mas o poder do pecado, e sepultou a morte. O próprio universo entrou em convulsão. Houve trevas ao meio-dia. O sol cobriu o seu rosto de vergonha. As pedras se abriram e as fendas se abriram na toposfera. Os túmulos foram abertos, segundo o texto. Isaías 53:5 diz que Jesus foi ferido, e ferido não só de morte, mas ferido do ponto de vista de ser julgado por Deus como pecador, sendo ele inocente. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Mas na verdade Jesus não era aquele. O Jesus real, o Jesus verdadeiro, o Jesus que vive para sempre, é bem diferente daquele que esvaziou-se e tomou forma humana, apesar de ser o mesmo. Mas o mesmo João que contempla Jesus e não vê beleza nenhuma, é o mesmo João que depois, lá muito depois, na ilha de Patmos, olha para ele e diz: que coisa extraordinária. O seu rosto era belíssimo e resplandecia mais do que o sol ao meio-dia. A Bíblia diz que João olhou para Jesus Cristo e ficou extasiado pelo seu poder e pela sua glória. Seus olhos eram como 2
chamas flamejantes de fogo. Mas esse Jesus que vai voltar é esse que eu estou me referindo agora. Aí não. Quando ele voltar, voltará com todo o poder e glória. E não virá mais como servo sofredor, mas virá, segundo as Escrituras, como juiz de toda a terra. E homens como esse, que fez essa denúncia gravíssima para esta nova era, está se aproximando uma era. Você sabe o que significa essa era regida pelos chamados Illuminati? Uma era anticristo. Por isso o nome do governo, para contrariar todos os ensinos de Cristo, para rasgar, criticar, fazer pouco caso, transformar a palavra de Deus em nada. Chegou o momento anticristo, e está chegando nas escolas, nas universidades, na mídia, em todos os lugares. Este Cristo que morreu na cruz, é esse Cristo que vos anuncio, é esse Cristo, e em breve voltará. E que Deus nos abençoe. Amém. Baixe sua cabeça.